a tia vai passar uns videozinhos para vocês assistirem, tá bom? A gente encerrar com chave de ouro, ok? É. Gente, ó, quando eu falei para vocês que as notas já estavam disponíveis, certo? É porque já estavam disponíveis, tá? E lá na agenda online, certo? Onde foi disponibilizadas as notas, lá dizia quais são as disciplinas que você iria fazer, tá? Se você teve, daqui a pouco, gente, peraí, só um instantinho, deixa eu terminar de falar e eu deixo vocês falarem. Se vocês tiveram 50% de aproveitamento, vocês irão fazer 5 disciplinas. Se vocês tiveram 60%, vocês irão fazer 4 disciplinas. Se teve 70%, 3 disciplinas. Se teve 80%, 2 e assim vai. Mas se você teve 40% das disciplinas aprovadas, você irá fazer todas as provas, ok? É dessa maneira que funciona, tá? Pode falar, ou vai, Emily. Depois da Emily, o Vinícius fala. Tia, eu vou fazer, né, 5 provas. Aí, depois dessas 5 provas que eu vou fazer, eu vou ficar de férias. Aí, tia, como eu vou ficar um pouco longe, que eu vou lá para Fortaleza, aí, como eu vou ficar um pouco longe, eu vou falando com os professores. Certo. Ótimo. Pode falar, Vinícius. Tia, é por causa que a tia de português, ela disse que amanhã vai ter revisão. Aí a tia vai passar a revisão no caderno hoje. Não, não vou passar mais nada de atividade. A revisão que eu vou fazer com vocês aqui, Vai ser o certo? É só no texto. Eu não vou passar mais nada em caderno, não. Tá? Eu vou fazer uma revisãozinha aqui, a gente lendo aqui no texto mesmo, certo? Tirando algumas dúvidas, certo? Eu sei que vocês, né, já estão bem espertos já em relação aos conteúdos, que a gente viu bem direitinho, tá? Mas eu não vou passar nada mais em caderno, certo? Por quê, tia? Pronto. Porque se eu passar em caderno, não vai ter tempo eu corrigir, certo? Eu não vou ter como corrigir essas atividades que eu irei passar. Então, pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tá bom? Então, a gente vai ver aqui só sobre os conteúdos, certo? Eu não sei se já foi disponibilizado os conteúdos, eu acho que já até já, tá Eu bom? posso. E tia, sobre as notas, eu vou fazer todas as provas. Vai fazer todas. Eu, fi, Pronto. ah, eu acho que eu tirei foi em 24. Aí foi só 26, eu acho, só 26. Só por causa de Uhum. dois, só por causa de 2 pontinhos eu. É só fazer, certo? As provas, tirar a nota boa, que já está de férias, tá bom? Vamos lá, então. Gente, ó, é, na prova de vocês, no simulado de vocês do quarto ano, né, de ciências, vão ser 3 conteúdos, certo? Sistema digestório, higiene e saúde e a alimentação, certo? Começa da página 172 até a última página do livro, tá? Daqui a pouco a gente vai ver uns videozinhos sobre alimentação, certo? Como é que tudo que vocês viram aqui, mais um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, no sistema digestório, vocês sabem que ele é formado pelos órgãos, né, que participam da transformação do alimento. É tanto que a digestão é o quê? É a transformação dos alimentos. O percurso do alimento, ele começa através da boca, certo? Depois da boca, a língua, certo? Que ela serve para ajudar a umedecer o que você está comendo, certo? Aí passa as glândulas salivares, né? Depois vem a faringe, né? Os dentes mastigam, certo? A gente sabe, nós temos os dentes que são formados, né? A primeira dentição, ela é provisória, por quê? Porque você acaba trocando essa dentição, né? Que é a dentição de leite.
que são 20 dentes, né? Aí a gente começa a substituir eles com 5, 6 anos de idade, tá bom? Já a segunda dentição, ela é a dentição permanente ou definitiva. Por quê? Porque são aqueles dentes que irão ficar, que irão permanecer na nossa arca dentada, certo? Então, assim, a nossa arca dentária, ela é constituída por 8 dentes incisivos, né, que é aqueles que cortam os alimentos, 4 dentes caninos, que é os que perfuram e rasgam os alimentos, 8 dentes pré-molares e 12 molares, que são os que trituram e esmagam os alimentos. Os nossos dentes, eles servem para isso, certo? Depois que o dente faz a sua função, que forma aquele bolo, vai diretamente para a faringe. A faringe, ela joga o alimento, né, pelo aquele caninho, até o esôfago. O esôfago, ele faz, né, todo o transporte. Vai para o estômago, né, que vai para o fígado, a vesícula, né, que o fígado, ele produz a bile, certo? Depois, joga para os intestinos, e lá do intestino delgado, né, joga o que não pertence para o intestino grosso. O intestino grosso, ele elimina, certo? Ele elimina o que ele não quer, que é lixo, ele joga através das fezes, certo? É onde a gente faz o cocô, certo? Ficou, o que serve fica lá, o que não serve, ele joga fora, tá bom? É dessa maneira que funciona nosso sistema digestório, certo? Só fica o que realmente for necessário, tá? Claro, tia, vai ficar tudo? Não, né? Porque a gente vai ter que se alimentar de outras coisas, certo? Na página 179, ele fala sobre higiene e saúde, né? As doenças que são causadas através de alimentos, de água, certo? Como nós sabemos que nós temos N doenças que são causadas através de água, né? Porque, como eu já falei para vocês, a nossa água, ela tem que ser insípida, inodora e incolor, ou seja, não pode ter cor, não pode ter cheiro e não pode ter sabor, certo? A água, ela é natural, ela não pode ter nada disso, tem que ser transparente, não ter cor e nem ter cheiro, certo? Que é aquela água, né, própria para a gente poder beber, para a gente poder consumir, certo? E através disso daí, gente, e dos alimentos, né, porque eu não vou comprar uma fruta lá no mercado e vou ingeri-la diretamente. Não posso fazer isso. Por quê, tia? Aquela fruta, gente, todas as pessoas que estão ali pegam, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um vírus, certo? Nós não sabemos quem está contaminado e quem não está contaminado, certo? Então, esse problema, né, a gente deve evitar. Chegou do supermercado com alguma coisa, seja lá frutas ou esses objetos, essas coisas, alimentos que a gente compra, todos têm que ser lavados, né, com toda a higiene do mundo, justamente por isso. Por quê? Porque lá a gente não sabe quem foi que pegou. Fruta, as pessoas escolhem pegando naquela fruta para ver qual é, aí você vai lá e pega do jeito que chega, come, né? Tudo que está nas mãos. Gente, as mãos e as unhas são os maiores causadores de vírus, certo? Então, tudo que está lá vai ser jogado para o seu estômago, certo? Então, nós temos várias doenças e vermes através da falta de higiene, né? As caridíase, né, que é aquela lombriga, a esquistossomose, que é a doença do caramujo, que é a famosa barriga d'água, a ancilostomose, né, que as pessoas é o famoso amarelão, certo? E nós temos também a teníase, que a teníase é aquela doença da verme chamada solitária, que é a doença da carne, de porco ou da carne de gado, que for maltratada, certo? Porque carne é carne, tem que ser bem tratada, bem cozida ou bem assada, certo? Por conta dessa doença. Os animais. Foi isso, a tia parou. Tia?
A tia não tá se movendo? Que? Voltou. Gente, estão me ouvindo? Tia, eu tô ouvindo agora. Sim, eu tô Pronto, foi só uma quedazinha aqui na internet, tá? Então, assim, gente, como eu estava falando para vocês, a carne, ela também é transmissora das doenças, né? Tanto a carne de porco como a carne do boi, que é a carne de gado, certo? Então, precisa ser bem tratada, tá bom? Ele fala também das vacinas. As vacinas, gente, são para proteger e curar algumas doenças, certo? Nós estamos aí, né, na peleja atrás de uma vacina para o coronavírus, certo? Que, se Deus quiser, vai chegar. Já foi feita duas. Hã? Na verdade, já foi feito duas vacinas, mas só que vai chegar no Brasil no próximo ano. Só de janeiro até abril ela está disponível aqui, certo? Graças a Deus vai chegar para a gente poder, né, digamos que voltar a nossa vida ao normal, certo? Bom, então as vacinas, né, gente, elas servem para isso, para combater os micro-organismos existentes no nosso organismo, certo? Aí aqui embaixo, na página 181, ele falou sobre a epidemia, endemia e a pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, cada um com o seu significado, certo? Gente, já na página 184, ele falou sobre a alimentação, né, de origem animal, vegetal e mineral. Essa parte aqui, eu já vou passar os videozinhos para vocês assistirem. Por quê? Porque o vídeo, eu expliquei aqui, né, dei um bizu para vocês sobre o sistema digestório, dei um bizu sobre a higiene e a saúde, né, com as vacinas. Aí agora, da alimentação, eu vou deixar no vídeo, tá? Para vocês assistirem, né? Só para descontrair um pouquinho, né? A ideia de vocês, tá bom? Para a gente poder encerrar com chave de ouro as nossas aulas de ciências, tá? Vou apresentar os vídeos para vocês, certo, gente? Pode acontecer de travar? Pode, tá? Mas vocês fiquem aí, eu acho que não vai travar, não. Ontem eu passei para o terceiro ano e foi de boa. Então, assim, quando eu apresentar o vídeo, o que é que eu vou fazer? Eu vou desativar o meu microfone e vocês assistam. Não prestem atenção no que vai ser dito, tá? Que é coisa importante para vocês, ok? Pronto. Agora vai ser feita a apresentação. Eu vou desativar o meu microfone para não ficar saindo a voz duas vezes, tá bom? Sobre nossa alimentação. Preparados? Então vamos lá. Você estuda, corre, brinca, conversa, e mesmo quando você está descansando, seu corpo continua ativo digerindo alimentos, respirando e pensando. Para se manter vivo e ativo, o corpo precisa de água e alimentos, e existem alimentos de vários tipos. Alimentos e nutrientes. Os alimentos contêm nutrientes, substâncias que fornecem a energia e os materiais de que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e se proteger de doenças. Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas são alguns nutrientes presentes nos alimentos. Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia ao corpo. Eles estão presentes em alimentos ricos em açúcar e amido, como pães, macarrão, batata, mandioca, arroz, mel e doces. Os lipídios fornecem energia ao corpo, assim como os carboidratos. Estão presentes, por exemplo, em óleos, manteiga, creme de leite e carnes gordas. As proteínas
proteínas são nutrientes responsáveis, por exemplo, pelo crescimento do corpo e pela cicatrização de ferimentos. Alimentos como carnes, leite, ovos, feijão e soja são ricos em proteínas. Sais minerais e vitaminas são importantes para a manutenção do corpo e a prevenção de algumas doenças. Estão presentes em alimentos como frutas, verduras, leite, ovos e certas carnes. A água está presente na maioria dos alimentos. Assim, além daquela que bebemos, também ingerimos água quando tomamos chás, leites e sucos, ou quando comemos verduras e frutas, por exemplo. As fibras alimentares. As fibras alimentares estão presentes em frutas, hortaliças e cereais. Elas não fornecem nutrientes nem são digeridas pelo organismo humano, mas são fundamentais porque dão consistência às fezes e ajudam na alimentação de materiais e substâncias que podem prejudicar o corpo. A energia dos alimentos. O rótulo dos alimentos industrializados informa quais nutrientes ou outros componentes, como fibras, existem no produto. O valor energético se refere à energia química fornecida pelo alimento. Uma medida dessa energia é a quantidade de calorias. Usamos a energia obtida dos alimentos para realizar todas as nossas atividades. Algumas delas gastam mais energia do que outras, como mostram as imagens. Esse é um exemplo da tabela nutricional presente em um rótulo de frasco de leite tipo A. Note que na tabela estão indicadas as quantidades de diversos nutrientes e componentes que existem no leite. Alimentação saudável. Uma alimentação saudável e equilibrada fornece a quantidade adequada de cada nutriente necessário ao nosso organismo. Para consumir todos os nutrientes de que precisamos, devemos ter uma alimentação variada que combine diferentes alimentos. Hábitos alimentares saudáveis dependem da escolha correta dos alimentos. Nem todos os alimentos devem ser consumidos na mesma proporção. Frutas, hortaliças e cereais devem ser consumidos em maior quantidade. Alimentos ricos em lipídios ou em açúcares, como refrigerantes, frituras, balas e guloseimas, devem ser consumidos com moderação, pois pequenas quantidades desses alimentos fornecem muita energia ao organismo. Alguns contêm muito sal, outros muito açúcar. Se forem consumidos em excesso, podem provocar problemas de saúde. No diagrama, cada área ocupada no prato representa a proporção que certos alimentos devem ter na nossa alimentação diária. Por exemplo, os vegetais, em verde, ocupam a maior parte do prato. Portanto, devemos ingeri-los em maior proporção com relação aos demais. Quanto mais vegetais e de maior variedade, melhor. Batatas cozidas ou fritas não contam, hein? Consuma grãos integrais variados, como o arroz integral, ou alimentos feitos com esses grãos, como pães e massas integrais. Reduza o consumo de grãos refinados, como o arroz branco, e de pães e massas brancos. Coma muitas frutas de todas as cores. Escolha peixes, aves, feijão e nozes. Reduza o consumo de carne vermelha e queijo. Evite bacon, frios e outras carnes processadas. A quantidade necessária de alimento depende da idade, do sexo e do modo de vida de cada pessoa. Por exemplo, quem pratica esportes deve consumir alimentos mais ricos em carboidratos do que quem é sedentário. As necessidades alimentares podem mudar quando
consideramos situações específicas. Por exemplo, durante a gravidez, as mulheres geralmente precisam consumir mais alimentos ricos em calorias e vitaminas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. A alimentação. Os alimentos consumidos pelo homem pertencem a 3 grupos. Os alimentos de origem animal, como ovos, leite e carne. Alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes. E alimentos de origem mineral, como sal e a água. Muitos desses alimentos passam por processos de industrialização e se transformam em produtos derivados. A carne, por exemplo, dá origem ao bacon, à linguiça, à salsicha, ao presunto, à mortadela. O leite dá origem ao queijo, à manteiga, ao iogurte. Os alimentos de origem vegetal também passam por processo de transformação. A macaxeira dá origem à goma de tapioca. A azeitona dá origem ao azeite e o morango dá origem à geleia de morango. Os alimentos de origem mineral, como o sal e a água, também passam por processo de industrialização. Nossa alimentação deve ser dividida em 6 refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Os alimentos naturais são todos aqueles que são encontrados na natureza. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Mesmo sendo mais saudáveis, devemos ter alguns cuidados. As frutas, os legumes, as verduras devem ser bem lavados. As carnes, o feijão, o arroz e o milho devem ser bem cozidos. Esta pirâmide mostra como deve ser a nossa alimentação. Na base da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, pois fazem bem à nossa saúde, como por exemplo os pães. No topo da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em menor quantidade, pois não fazem bem à saúde, como por exemplo os doces. Agora observe estes alimentos e marque quais são os alimentos de origem animal. E os alimentos de origem vegetal, quais são? Agora responda quais são os alimentos de origem mineral. Desta vez, marque um X nos alimentos industrializados. Observe estes animais e responda: quem fornece carne e banha? Quem fornece carne e ovas? Quem fornece ovos e carne? Quem fornece leite e carne? E aí, gente, gostaram da apresentação dos Eu vídeos? gostei do segundo. Rodou bem direitinho, né? Aqui não travou não, viu, gente? Tia, deixa eu falar. Oi. Eu gostei muito, tipo assim, eu gostei da primeira, mas na segunda eu achei mais legalzinho, por causa que era de marcar, tinha... Pois é porque assim, no segundo vídeo, no primeiro ele falou muito dos carboidratos, dos lipídios, né, das proteínas. Já no segundo, ele mostrou os alimentos, né?
Por isso que foi bastante interessante. Bom, gente, com esses vídeos, né, a gente encerra a nossa última aula de ciências, certo? A gente fez a nossa revisãozinha, tá? Na outra semana é a prova. Amanhã a gente tem aqui a nossa aula de oficina de negócios, também encerrando, tá? Então, desde já eu desejo para vocês um ótimo dia. Beijos, abraços e até amanhã, tá? Tchau, gente. Tchau, tia. Agora eu vou apresentar a tela pra gente jogar. Tchau, tia. Ô, Pedro. Eu... Emily, Ô, Pedro. Apresentar a tela pra gente jogar a mão. Emily. Fica só vendo, viu, Pedro? Apresentar a tela. Bota o código. Manda o Pedro fazer, o Pedro. Pedro, tá entrando dentro. Pedro cria a sala. Mas não tem como eu criar a sala. Porque se eu criar a sala, não tem como voltar pra partida. Tu sabe criar? Eu vou apresentar a tela pra jogar só uma partida.